Essa história começou num dia de neve. Estava incrivelmente frio lá fora. Toda a propriedade estava coberta de neve. O carro parou mesmo nesta propriedade, e o mordomo saiu para encontrá-lo. Apesar do frio incrível, o homem estava vestido bastante levemente. Este homem era Duque Balderian. O mordomo imediatamente curvou-se para cumprimentar o Duque, e disse que eles estavam esperando por ele por um longo tempo. Portanto, estavam muito felizes que ele tinha voltado. O homem não respondeu a isso. Ele só calmamente perguntou onde o príncipe herdeiro estava naquele momento. Então o assistente respondeu que, naquele dia, ele estava esperando por ele no quarto e não no escritório. Ele estava interessado no que esse homem se tinha metido neste momento. Ele finalmente disse ao mordomo que ele entendeu tudo e pediu para ser escoltado para o quarto do príncipe herdeiro, após o qual ele dirigiu-se diretamente para a propriedade. Assim que o homem entrou, imediatamente sentiram um tipo de forte cheiro desagradável. Ele disse que este lugar era muito desagradável sempre que ele vinha aqui. Depois disso, ele se virou para o mordomo e perguntou se eles tinham luvas, para que pelo menos ele não se sujasse as mãos. O trabalhador imediatamente tirou luvas de couro e as entregou ao cavalheiro. Ele disse que ele sempre carregava um par de reposição com ele. O duque, entretanto, colocou as luvas e depois de se aproximar da porta, disse ao seu assistente que ficasse fora e esperasse até sair. E por causa disso, ele até sentiu um pouco de tontura, mas o homem não parou. Ele entrou e foi imediatamente recebido por uma empregada. Ela tentou não olhar para a cama em que o príncipe herdeiro estava localizado. O duque entrou, a empregada voltou-se para o príncipe e disse que um visitante tinha vindo até ele. E ela também nomeou quem era exatamente. O homem realmente não entendeu por que precisava disso. Então avançou e de repente pisou num pequeno cobertor que estava deitado no chão. Naturalmente, ele imediatamente atendeu a isso. Ele olhou para baixo e viu uma jovem completamente nua, deitada no chão ao lado dela, com vinho derramado, e ela não reagiu a nada. Balderian ficou muito surpreso ao vê-la. Ele pensou que ela estava bêbada demais, ou talvez Dylan tenha de alguma forma derrubado por causa disso. Tornou-se ainda mais desagradável para o homem estar naquele lugar. Ele não pensou que Balderian já tinha chegado. Afinal de contas, se ele tivesse sabido, ele teria se preparado com antecedência. Naquele momento, outras raparigas o beijaram. Assim que o duque se aproximou dele, ele perguntou por que ele olhou para toda esta situação assim. O homem de repente fez uma voz de sangue frio e disse que este não era o primeiro cadáver que ele tinha visto em sua vida. Ele não esperava saber que ela estava morta porque ele achava que ela estava simplesmente inconsciente ou muito bêbada. Por causa disso, ela nem podia reagir a nada. Apareceu. Então ele a levou para este lugar. Assim que o homem ouviu isso, imediatamente lembrou-se do fato de que tinha ouvido sobre isso várias vezes antes. Quando Balderian olhou para baixo, ele viu que a garota tinha o nome de Dylan. Na verdade, à primeira vista, pode parecer muito romântico que o nome do seu amado parceiro apareça em seu corpo. E se o portador do nome não tocou fisicamente o proprietário do seu nome, então muitas vezes tais pessoas simplesmente morreram. Balderian pensou no que tinha ouvido, e era um fenômeno bastante raro e tinha praticamente desaparecido da vida. No entanto, vê-lo ao vivo. Dylan, entretanto, sorriu e perguntou a seu amigo o que ele estava pensando tanto que ele nem reagia a ele por algum tempo.
que o homem a trancou neste lugar por várias semanas para verificar se era verdade ou não, porque ele estava realmente interessado. De repente, viram e disseram que ele achava que era apenas uma superstição. No entanto, no final, ele ficou convencido de que todos esses contos de fadas se tornaram realidade. O homem continuou a rir e disse a seu amigo que isso era incrivelmente interessante. Balderian olhou para ele com um olhar desaprovador. Ele pensou que o príncipe herdeiro já estava completamente louco. No entanto, em uma voz cautelosa, ele perguntou se o homem realmente o chamou para cuidar do corpo. Ele perguntou se o homem realmente achava que o Dylan o ligaria por causa de um problema tão pequeno. Ele colocou a mão no ombro e disse que, em qualquer caso, ele tinha que ir com ele. Dylan sorriu e disse que lhe tinha deixado um presente especial no quarto ao lado. Então ele teve que dar uma olhada. O príncipe herdeiro avançou e perguntou se era verdade que, em comparação com o seu quarto, este lugar era bastante frio. Bidarian já estava um pouco cauteloso. Voltou-se para o príncipe herdeiro e perguntou o que ele queria mostrar. Dylan sorriu e perguntou se o homem se lembrava da Marquesa de Pravit, o homem que ele executou há vários anos. O príncipe herdeiro sorriu e disse que esta era a pessoa de que ele estava falando. Depois olhou para o seu amigo e disse que sua filha tinha sido com ele. Então ele apontou para a janela e disse-lhe para lhe apresentar o seu brinquedo Lilith. Ele abriu o armário em que a menina estava deitada. Ela estava completamente exausta. Muitos contusões e arranhões podiam ser vistos em seu corpo. Assim que ela ouviu a porta do armário aberta, ela abriu os olhos um pouco. No entanto, ela se sentiu tão mal que nem mesmo mudou a expressão facial. Mas naquele mesmo momento, Dylan de repente pegou a mão dela e disse que, claro, iria mostrar ao homem, não só a ela. Ele rapidamente a tirou do armário e a sentou de joelhos na frente dele, dizendo que o pulso dela tinha se enfraquecido nos últimos dias. Depois disso, Dylan tirou um pouco de seu manto e disse que assim que examinou seu corpo, ele viu que o nome Balderian apareceu em seu ombro. Dylan, entretanto, disse que cerca de 3 dias depois de este nome aparecer, ela desenvolveu uma febre alta e nem sequer conseguiu mover os membros normalmente. Ele se aproximou de Lily, mordeu sua orelha levemente, deixando a arena lá, e disse que isso era provavelmente um sintoma da aparência de um nono. Depois, ele empurrou a menina para que ela caísse nos braços de Balder. Assim que o homem conseguiu agarrá-la, o príncipe herdeiro imediatamente começou a aplaudir. Ele disse que o homem tinha uma boa reação, enquanto a menina estava piorando e piorando. Ela realmente tinha uma alta temperatura. Cada respiração era muito difícil para ela. O príncipe herdeiro virou-se e começou a andar embora, acenando a mão. Ele disse que havia uma chance de que talvez fosse um nome comum, então Bondarion deveria ter cuidado em lidar com ela. Depois disso, o homem virou-se e fechou a porta atrás dele, deixando o duque sozinho com a pobre Lily, que nem podia ficar de pé. O homem olhou para a menina por um tempo. Ele pensou que seu nome realmente apareceu repentinamente no corpo de uma pessoa com quem ele nem sequer tinha conhecido. Foi tudo muito estranho para ele. Várias horas passaram a partir desse momento, e o homem voltou à sua propriedade com a menina. Logo que ele soube todos os detalhes da situação, ficou incrivelmente chocado.
Seu nome era Moisés e ele se perguntou se era verdade que o nome de Sua Alteza apareceu na escritura desta menina Valdez. Moisés trouxe água quente e perguntou se ele gostaria de vê-la por si mesmo. No entanto, o homem, sentado em um pequeno sofá que estava ao lado da cama, disse que lhe tinha dito que tudo isso era verdade. Ele tinha visto com seus próprios olhos. Moisés se inclinou e imediatamente disse que entendia tudo. Depois disso, ele foi executar a ordem do homem. Assim que o homem foi deixado sozinho, ele imediatamente começou a pensar novamente sobre toda a situação. No entanto, mesmo no caminho para a propriedade, a cor do seu rosto melhorou notavelmente, e ela dormia em paz agora. Ele lembrou-se das palavras que tinha ouvido uma vez sobre o fenômeno do nome. O homem pensou no que isso significava agora, que a garota morreria se ela não o tocasse. Ele decidiu aproximar-se dela, sentou-se na borda da cama e ajustou o cabelo. Enquanto isso, a menina já tinha acordado e olhou para o homem desconhecido. O homem não esperava que ela acordasse de repente tão rápido. Por causa disso, ele ficou um pouco surpreso. O cara imediatamente saiu da cama. Ele já queria responder algo. Mas, para sua surpresa, Lilith simplesmente adormeceu novamente. Nesse momento, seu rosto se tornou um pouco vermelho. Ele imediatamente ficou interessado no que ela estava sonhando naquele momento. Porque a menina continuou a dizer algo em seu sono. E Lilith finalmente acordou completamente. Ela sentou-se na cama e sua respiração era difícil. A garota sentiu pânico. Ela pensou que quando acordou, ela tinha uma visão momentânea de uma pessoa. E até pensou que era apenas um sonho que ela não se lembrava bem. Então, de repente, sentiu uma dor de cabeça forte. Lilith percebeu que se sentia muito mal. E ela não sabia por que e como consertá-lo. Então, olhou em volta e percebeu que estava em um lugar completamente desconhecido. Lilith percebeu que primeiro tinha de descobrir onde estava. Na verdade, não parecia nada com o quarto de Dylan. Depois viu a bandeira pendurada na parede oposta e imediatamente a reconheceu. E tudo porque pertencia ao Ducado de Eustácio. A garota saiu da cama e não entendeu o que estava fazendo neste lugar. Ela também realmente esperava que sua suposição de que Dylan a entregou a este duque fosse errada. A garota não conseguiu conter as lágrimas. Ela chorou, segurando esta tremenda bandeira nas mãos, e pensou que ele simplesmente não iria parar de zombar da garota. E neste lugar, ela seria ainda pior do que o príncipe herdeiro. Na verdade, ela sabia muito bem dos acontecimentos que aconteceram há um ano. Foi o dia em que absolutamente tudo na sua vida lhe foi tirado. Liu ainda era muito pequena naquela época. Ela não sabia tudo. Seu pai correu e a escondeu no armário. Ele disse que ela tinha que se esconder lá e em nenhuma circunstância sair. O homem virou-se para ela e disse-lhe para escutá-lo cuidadosamente enquanto ele explicava que o reinado do imperador atual. Mas ele realmente se arrependeu de ter arrastado sua filha para tudo isso naquele momento. O pai dela nem sequer conseguiu conter as lágrimas, embora ele nunca chorou na frente dela. Leela, vendo isso, percebeu que tudo era muito sério. Ela nem podia chorar porque estava em choque. No final, a propriedade foi capturada instantaneamente pelos Cavaleiros Imperiais da Justiça. O homem que estava escondido na sala com sua filha, finalmente viu que ela também foi capturada. Por esta razão, eles começaram a levar a menina. Lily gritou com todo o seu poder e pediu para ser deixada ir. Ela pensou que seu pai poderia ajudar de alguma forma, mas ele também foi capturado. E amigos foram levados ao palácio. E depois disso, a chamada Casa de Vacinas Traidor simplesmente tomou e executou absolutamente todos por ordem do príncipe herdeiro. Eles foram todos mortos. O pai de Lily foi o primeiro a morrer. A menina ficou tão chocada que não pôde nem chorar. Todo o corpo dela estava tremendo.
e ela agarrou-se à sua mãe como se ela fosse sua última esperança. A mulher, entretanto, gritou em voz alta: "Esta criança não sabe nada, e ela não fez nada." A mulher acreditava que seria injusto tirar a vida dela. No entanto, depois que a mãe disse essa frase, ela também foi decapitada, e finalmente foi a vez de Lily. Ela também seria executada em seguida, e a garota já aceitou seu destino. Ela entendeu. No entanto, o príncipe herdeiro de repente parou o cavaleiro que já tinha balançado na menina. Ele disse que matar algo tão bonito era um desperdício de recursos. O homem se aproximou de Lila. Ele levantou o olhar para que ela olhasse para ele, e disse que havia sabão na terra de mulheres tão incríveis como ela. Por isso ele não queria que ela fosse morta. Mas Dylan então calmamente respondeu que ela era filha de um traidor. Por isso ele não entendeu como eles poderiam deixá-la viva. Eles tinham que cuidar de todo, para que não houvesse fim solto. Os cavaleiros não tinham mais nada a dizer. Eles entenderam que tinham o direito de contradizer seu governante, então eles simplesmente ficaram em silêncio. Então o homem pegou o rosto dela nas mãos e perguntou se ela entendeu que toda a sua vida agora pertencia a ele. E foi a partir desse momento que Lily começou a viver como o brinquedo de Dylan. É claro, foi um momento terrível. No entanto, acabar na propriedade de seu inimigo era ainda pior para ela. Ela percebeu que não era o momento certo para ser sentimental, olhou em volta e pensou que tinha que fugir antes de perder a consciência novamente. Quando a menina abriu a porta silenciosamente e começou a correr lentamente pela propriedade, Lily pensou que se esta era realmente a propriedade da justiça, então nesse caso, não era diferente do palácio. Logo a menina correu para a rua. Estava neve por toda a parte. Estava muito frio. Mas ela não prestou atenção a isso. A vida era mais importante para ela. Baldarian decidiu ir caçar cedo pela manhã, como sempre fez. Ele notou que haveria um vento forte naquela noite, e quando perseguiu o lobo que queria matar, ele de repente viu que ele tinha parado. O homem ficou um pouco assustado por isso, mas olhou mais de perto e viu que havia outra pessoa lá. Baldariano pensou que isso era muito estranho. Mas quando ele se aproximou, viu uma menina deitada no chão frio. Ele não sabia o que ela estava fazendo. Ao mesmo tempo, o homem chamou a sua assistente, Irene. Correu imediatamente para seu senhor, prostrou-se e perguntou se ele o havia chamado. O homem, continuando a olhar para a menina, disse que a levasse de volta ao edifício do outro lado. O homem começou a levantar a menina, mas voltou-se ao seu mestre e perguntou se ela ficaria bem, porque lhe parecia que a condição dela era muito fraca. Baldarian examinou a menina por algum tempo. Ele notou que ela estava vagando pela floresta o tempo todo. Isso significava que ela nem sequer tinha corrido descalça, já que seus pés estavam gravemente feridos. Então, o homem entregou a arma ao seu assistente e disse que a levaria a ele próprio. Ele pegou-a em seus braços e pensou que, se ele fosse ela, ele também odiaria a justiça e gostaria de fugir. Por isso, ele não teve escolha. Ele voltou ao seu cavalo e disse que precisavam voltar para a propriedade porque estava muito frio lá fora. Lily abriu os olhos e voltou a ver o mesmo teto da última vez. Ela não entendeu por que isso aconteceu porque pensou que tinha escapado pela floresta. De alguma forma, ela se encontrou novamente neste lugar.
Depois disso, a menina sentou-se na cama e, de repente, viu que já estava com roupas completamente diferentes. Tentou puxar as pernas para o chão, mas não conseguiu, porque viu que seus tornozelos estavam amarrados à cama. Lily ficou muito surpresa. No entanto, naquele momento, ela ouviu a voz de um homem que disse que ele a colocou sobre ela. Este homem acabou por ser Balderian. Ele ficou perto de uma das colunas e disse que se ela fugir nesta enorme tempestade e o que acontece com ela, então ele terá grandes problemas. Lily olhou para ele e imediatamente perguntou em uma voz tremendo se ele era o proprietário da casa. Ela gritou em voz alta e disse-lhe para tirar as correntes imediatamente. Ela exigiu que ele fizesse isso. Nesse momento, ela começou a ter uma dor de cabeça grave novamente. No entanto, ela disse que ela não sabia o que ele estava tentando fazer, mas ela definitivamente. Lilia finalmente conseguiu até mesmo ficar de pé. No entanto, ela começou a perder consciência novamente devido à intensa dor. A menina quase caiu. No entanto, Balderian conseguiu correr até ela a tempo e agarrou-a pela cintura. Então ele virou-se para ela e perguntou para onde ela planeja ir com este estado, quando ela nem podia ficar de pé. Ao mesmo tempo, ele começou a desbotar o vestido por trás. Lilia entrou em pânico. Ela perguntou o que ele estava fazendo e também lhe pediu para deixá-la ir imediatamente, mas o homem não parou. Ele disse que estava a ajudá-la, para que ela não se mexasse. Depois disso, ele colocou a mão no seu nome, que estava impresso em seu corpo. Ela não entendeu com que estava relacionado, mas realmente ajudou. É claro, Liu não queria que o homem a tocasse, então ela conseguiu se afastar dele e empurrá-lo para o lado, dizendo-lhe para deixá-la ir, mas o balderiano não a ouviu. O homem abraçou-a ao redor da cintura e disse que lhe disse que iria ajudá-lo, por isso queria que o ouvisse. Quando o homem sussurrou em seu ouvido que ela poderia ter sido confusa, no entanto, o nome que apareceu em seu ombro pertencia a ele. Lilia ficou muito chocada quando soube disso. Ela não podia acreditar que isso pudesse realmente ser verdade. Sim, o homem disse que isso também é. De acordo com o relatório de sua assistente, ele descobriu que havia tal. Lily, ouvindo sobre isso, imediatamente perguntou o que significava, porque ela nunca tinha ouvido de tal coisa e não entendeu o que ele queria dizer. Mas o Duque explicou que isso foi quando, dentro de um ano da aparição do nome de uma pessoa, ele explicou que essa ocorrência geral do nome era mais comum do que casos isolados. Portanto, Balderian também disse à garota se ela gostava ou não. No entanto, ela passaria o ano seguinte com ele. O homem também disse que isso era tudo porque se ele descobrisse que seu nome aparecia em seu corpo depois de ela morrer, sua vida também terminaria. Por essa razão, eles não podiam se separar mesmo que realmente quisessem. No entanto, o homem, colocando os braços ao redor da cintura dela, disse que em troca, ele garantiu a sua segurança durante todo este ano, para que ela não tivesse que se preocupar. O que fez com que a menina se sentisse muito embaraçada. No entanto, gradualmente, sua condição realmente começou a melhorar. Logo, ela se virou para o homem e pediu-lhe para se afastar um pouco mais dela, porque estava muito perto, e por causa disso, era muito embaraçoso. Ele também pensou no fato de que os sintomas do nome devem ser tão irresistíveis que mesmo o toque de alguém desprezado não poderia ser recusado. Ela sentia que a dor era insuportável e, no final, ela simplesmente tinha que suportar este contato entre o manifestante do nome e o dono do nome. E disse que ela só tinha que suportar um ano de estar neste lugar. Se o nome não aparecesse naquele momento, então ele naturalmente a deixaria ir, e ela seria capaz de viver sua própria vida, esquecendo o que aconteceu.
Ele disse que ela seria livre e poderia ir onde quisesse. Ela só tinha que ser paciente. Esta quantidade de tempo. E isso é tudo. Ela voltou-se para o Duque e perguntou se ele realmente queria que ela confiasse nele, o assistente mais próximo do príncipe herdeiro. Ele percebeu que ele tinha levantado a voz e disse em voz mais silenciosa que, em qualquer caso, ela se sentia um pouco melhor depois que ele a tocou e perguntou se era verdade. Ele queria saber a resposta real. Quando o homem mencionou que ela deveria se sentir melhor, ela realmente notou que seus dedos pararam de picar e suas pernas puderam finalmente sentir. Mesmo a incrível dor que estava presente em seu pescoço foi muito aliviada. O homem então olhou para ela e perguntou se ela agora entendeu em que situação ela estava. Ele disse, lentamente trazendo cada palavra que Lily precisava dele. Depois disso, virando-se, ele começou a sair e lhe disse para pensar cuidadosamente e racionalmente. Ele poderia dar-lhe tempo para isso. Assim que Lily foi deixada sozinha, ela continuou sentada no chão e pensou no fato de que ela teria que passar por tudo isso por um ano inteiro. Na verdade, desde o momento em que o fizemos, ele a deixou viver. Cada dia tornou-se ainda mais infernal do que o anterior. Ele estava punindo-a por tentar suicidar-se. Ao fazê-lo, estrangulou-a, mas não a deixou morrer completamente. E quando uma das senhoras decidiu defender a menina, Dylan simplesmente a matou a sangue frio com as suas próprias mãos porque ele não queria que ninguém interferisse em seus assuntos. Olhando para Lily, ele disse que ela era. Na verdade, ela era tão atraente que ele estava pronto para olhar para ela durante todo o dia. A garota a ignorou com palavras que tentou distrair-se, embora não tivesse sucesso. Na verdade, o arrependimento sempre veio muito tarde para ela. Mas ela não podia acreditar que ela teria que suportar mais um ano no cativeiro de seu inimigo. A rapariga pensou que estar na propriedade do Duque de Balderião era ainda pior do que estar com o príncipe herdeiro. Ela assumiu que ele provavelmente estava do lado de Dylan. Por esta razão, iria zombá-lo. No entanto, desde esse momento, vários dias passaram. A tempestade finalmente diminuiu e ficou um pouco mais quente lá fora. Apesar do fato de que ainda havia neve, Balderion teve que enfrentar o barulho. O homem estava sentado em frente dele e disse que isso era uma grande vergonha porque ele queria levá-lo para um passeio em um bar. Mas ele tentou convencer o Duque de que a navegação é melhor no inverno. É uma experiência inesquecível. Ele queria mudar o assunto da conversa. No entanto, ele não teve tempo porque o próprio Dylan decidiu. O homem não reagiu de forma alguma. Ele só olhou para o príncipe herdeiro com um olhar de sangue frio. Então o cara riu alto e disse que achava que sim. Ele também disse que também era difícil para ele subjugar-a. Após o que ele perguntou ao homem se ele gostaria de receber conselhos sobre o quão fácil seria lidar com ela. O homem, com um sorriso no rosto, lembrando-se de todos esses eventos, disse que, depois de seus tambores explodir várias vezes,
ela finalmente tornou-se obediente porque a cura. Balderian, ouvindo tudo isso, pensou que para uma pessoa que era o príncipe herdeiro, isso era uma verdadeira vergonha. Mas não era surpreendente que a garota não conseguisse confiar nela. A família imperial foi o filho que iluminou o império, e o duque Justaria foi a lua que o sustentou. O duque de Eustácio tinha um antepassado que era irmã gêmea do primeiro imperador, e assim ele era a mão direita da família imperial, e eles eram bastante próximos e tomaram todas as decisões juntos. Ele teve que matar pessoas com suas próprias mãos. Durante gerações, a família imperial e o ducado da justiça tiveram um relacionamento simbiótico inextricável. Não foi surpreendente para Balderian que a garota assumiu que ele era um dos povos de Dylan e não confiava nele. Depois de um breve silêncio, o príncipe herdeiro voltou-se para o homem e perguntou por que ele tinha feito tal esforço para organizar esta reunião para eles. Ele deve ter tido algum propósito. Então o duque explicou que Dylan o havia traído e perguntou se ele sabia o que isso significava. O homem explicou que se a existência desta menina fosse revelada ao público, também se tornaria um enorme problema para o próprio príncipe herdeiro. O homem respondeu com uma voz calma que era necessário observar o silêncio por um ano. Alguns dizem que durante esse tempo, pode ficar claro se este era um nome comum ou não. Portanto, ele pediu para suportar exatamente esse período. Dylan, ouvindo isso, disse imediatamente que, se não era mudo, então ele provavelmente planejava fazer tudo isso desaparecer. Ele estava interessado em ver uma pessoa cuja vida toda era sempre perfeita. Ele disse que seria muito fácil para ele. Por essa razão, ele respondeu que o duque não precisava se preocupar. Depois disso, ele tomou mais um chá para si mesmo e também disse que em troca, ele também tinha uma condição, porque ele não queria sair com as mãos vazias. Dylan olhou para o seu subordinado e disse que se o nome comum não aparecesse dentro de um ano, então ele gostaria que o homem de Lírio devolvesse. Assim que Balderian ouviu esta condição, ele imediatamente ficou muito irritado com este homem. O cara não entendeu como ele poderia devolver Líria a este homem terrível. Ele colocou sua xícara de chá na mesa e olhou com raiva para ela. Ela disse-lhe para parar. Depois disso, ele pensou em como Lily já era muito fraca e desgastada quando eles se conheceram pela primeira vez, e se ele devolvesse seu caso. O homem mesmo, vendo tal reação de seu subordinado, ficou surpreso. Ele não entendeu por que ele tinha uma reação tão estranha sobre tudo isso. Ele virou-se para o baldariano e perguntou: ele não quer devolvê-la? Por que ele nem a teria levado se ela não tivesse o seu nome em seu corpo primeiro? Mas depois, suspirando fortemente, ele se virou para o homem e perguntou por que ele de repente queria trazer Lily de volta. Dylan explicou que, se não era um nome comum, então não havia necessidade. A partir desse momento, passaram várias horas, e o homem voltou à sua propriedade assim que entrou. Ele foi imediatamente recebido por um cavaleiro e começou a acompanhá-lo. Os homens se dirigiram diretamente para a extensão e perguntaram onde a menina estava naquele momento. Seu assistente disse que neste momento, ele a tinha levado para a sala de recepção. Na verdade, eles não disseram nada. Baldarian, assim que ouviu quem exatamente tinha vindo para ele, ficou muito zangado. Porque geralmente, ela não deveria ter vindo sem um convite prévio. Ela achou que era muito despolido dela fazer isso e até rude.
No entanto, logo ele veio à sala de recepção. E assim que a porta se abriu, ele viu a garota. Esta garota era muito bonita. Ela tinha cabelo vermelho longo. Quando ela viu que um homem que ela conhecia entrou na sala, ela imediatamente sorriu. Ela colocou o copo em uma pequena mesa e, de pé, saudou Sua Alteza. Ele se virou para a garota e disse que ela tinha vindo sem aviso prévio e presumiu que era urgente. Esta garota era noiva de Baldaria. Seu nome era Camila, e o homem disse que havia passado muito tempo desde que eles se conheceram pela última vez. A garota concordou com ele, e depois respondeu que veio porque não tinha recebido nenhuma notícia dele da festa. Camila fez uma expressão muito lamentável e pediu-lhe perdão. Ela disse que ela realmente se desculpou por tê-lo incomodado. Neste mesmo momento, Lily tinha finalmente acordado. A garota ainda estava acorrentada à cama. Apesar das correntes serem curtas, ela podia chegar à janela. E quando Lily se aproximou dele, ela abriu as cortinas e então de repente viu algo interessante. Mas ele não estava sozinho. Havia uma jovem ao lado dele. Parecia uma senhora nova, mas Lily não a conhecia. Lily observou este casal feliz. No entanto, neste caso, a garota se perguntou por que ela ainda estava acorrentada e sugeriu que talvez ele tenha feito isso para esconder sua existência de sua noiva. A menina percebeu que o homem realmente não estava mentindo quando ele disse que iria libertá-la se não tivessem um nome comum. Em um ano ela poderia finalmente ser livre. Essa esperança que havia perdido há muito apareceu em sua alma. Algum tempo tinha passado desde então. O sol já tinha começado a se pôr atrás do horizonte. Baldarion foi até a menina para verificar se tudo estava bem com ela. E a primeira coisa que Lilia perguntou foi o que ela poderia fazer para que ele removesse essas algemas dela. As meninas realmente não gostaram delas e estavam desconfortáveis. Mas o homem respondeu que ela deveria parar de desperdiçar. Lilia respondeu que agora ela entendeu sua situação e o que exatamente ela tinha que fazer. Quando Baldarion ouviu isso, ficou um pouco surpreso. No entanto, ele se perguntou se ela realmente entendeu a situação em que ambos estavam agora. Assim que a garota soube disso, você ficou muito surpreso. Ela nunca tinha ouvido essas palavras antes. Então, é claro, ela não entendeu do que ele estava falando. Olhando rapidamente para Lily, o cara explicou que isso significava que suas emoções afetariam sua saúde e até mesmo ele como pessoa em geral. E se ela morrer, então ele também morrerá. Naquele momento, Lily finalmente entendeu o que ele queria dizer e agora entendeu por que ele cuidava tão bem de sua condição física. Ele perguntou se era verdade que o braço direito dela estava doendo muito porque estava dormindo. Ele supôs que era incrivelmente desconfortável, então sugeriu ao menos tentar. No entanto, o homem perguntou se ela tinha concordado em cooperar em silêncio por um ano. Ou ele perguntou se talvez ela preferisse que ele tocasse diretamente o nome em seu corpo novamente, como na última vez. Assim que a garota ouviu isso, ela imediatamente pensou sobre o que isso era. Ela definitivamente não queria. Foi um sentimento muito estranho e estranho. Portanto, ela não precisava que ele tocasse o nome em seu ombro novamente. Por esta razão, ela decidiu que esta era realmente a opção certa. Era um tacto sem emoções, mas simplesmente tratamento, nada mais.
Quando a garota finalmente se aproximou dele e colocou sua mão no dele, Baldarion imediatamente se virou para ela e disse que seus dedos estavam. Ele também perguntou se dói que eles estivessem nesse estado. A garota estava um pouco preocupada quando falou com ele, mas ela disse que, na verdade, não, ela estava apenas atordoada, é tudo. Por um momento, Lily só podia pensar que sua mão estava muito mais quente do que ela esperava, e isso a tornou um pouco desconfortável. Sua mão estava no dele por um tempo, e Baldarion disse que, a julgar por como seus dedos se tornaram dormidos novamente em apenas alguns dias, ele teria que tocá-la mais regularmente. Ele conseguiu interceptar a mão dela, depois que a puxou mais perto de si mesmo. No entanto, o homem estava contando com isso. Então ele rapidamente a sentou em seu colo, continuando a segurá-la pela mão. A garota sentiu-se muito constrangida com isso. Então, sem sequer olhar para o rosto dele, pediu-lhe para deixá-la ir. Mas o homem, colocando seu braço ao redor de sua cintura, Lilia já queria se opor a algo. No entanto, ela pensou que, embora ele simplesmente estivesse segurando sua mão, ela se sentia incrivelmente estranha. Por algum motivo, seu coração começou a bater mais rápido e suas bochechas ficaram vermelhas. Mas ela não tinha febre e se sentia bem. Baldarion olhou para ela por um tempo, e então de repente lembrou-se das palavras de Jill. Aqui lhe disse que a principal razão pela qual queria devolver Liu era que esta menina era incrivelmente bonita. Ele explicou que Lily tinha olhos claros e bonitos, e eles eram exatamente como pedras preciosas de quartzo de rosa. Ele imediatamente lembrou-se dessas palavras e pensou que seus olhos realmente pareciam um pouco de quartzo de rosa. Ele olhou para Lily sem tirar os olhos dela. E disse que a recuperação estava acontecendo mais lentamente do que quando ele tocou seu nome diretamente. Baldarion suspirou fortemente e disse que eles finalmente confirmaram o efeito. Então ele estava satisfeito com o resultado que ele teve. Então ele disse que eu poderia tocá-la mais neste dia. Ele ainda tinha planos para o almoço, geralmente. Então ele disse que eles agora se reunirão todas as noites por meia hora para aliviar sua dor. Então ele tocou suas correntes e disse que se ela pudesse cumprir esta condição sem resistência, então nesse caso ele definitivamente seria capaz de remover. Naquele momento, Lily continuou a se afastar do homem. No entanto, ele de repente pegou-a pelas correntes, trouxe-a mais perto dele e envolveu os braços em torno de sua cintura. Eles estavam incrivelmente próximos um do outro. O som das correntes a ser puxadas que costumavam ecoar ao redor do quarto da Lily desapareceu porque ela tinha realmente obedecido à sua ordem. Um relógio de areia foi colocado na pequena mesa da cama para medir exatamente meia hora e curá-la. Pensei que talvez fosse porque ela deixou de resistir a ele. No entanto, o relacionamento deles realmente melhorou um pouco. Eles não estavam mais tão tensos. O homem, ao ouvir isso, ficou um pouco surpreso e imediatamente sorriu. Na verdade, seu toque tornou-se um pouco mais suave do que as primeiras vezes. A menina, entretanto, sentou-se no colo dele. Ela disse que tinha algo sobre o qual queria falar e o homem lhe permitiu fazê-lo. Então Lily respondeu que tinha um pequeno pedido. Ela queria saber se podia obter permissão para acessar a biblioteca. Baldarion imediatamente olhou para ela. Perguntou-lhe por que ela o precisava, mas a menina respondeu que queria saber um pouco mais sobre esse nome no seu corpo. Ele respondeu que ele recebeu todas as informações relacionadas sobre este caso através de sua assistente. Então ela não precisava saber mais. Mas esta não era a única razão pela qual Lily também queria estar entre os livros. Porque estar sozinha em uma sala tão grande em que ela morava a tornava muito solitária.
Sua alma queria pelo menos uma pequena mudança ao seu redor, mas acima de tudo ela queria sair. Ele podia até fazer pessoas que a seguissem se ele estivesse tão preocupado. Portanto, a garota realmente lhe pediu sinceramente que lhe permitisse fazer isso. Naquele momento, Balderion percebeu que o tempo de sessão já havia expirado. E no dia seguinte, houve outra mudança que surpreendeu a Liléia incrivelmente. A biblioteca estava localizada em uma extensão, não muito longe de seu quarto, mas ela adorava-a loucamente. Ela acreditava que, embora não pudesse ficar sozinha, já lhe era permitido sair da sala e isso era um enorme avanço. É melhor do que nada, então a menina decide ficar feliz com o que tem. Enquanto isso, Lily pegou alguns livros e sentou-se na mesa de leitura e pensou que o verdadeiro problema era que havia pouca informação sobre esse nome e ela não conseguia encontrar praticamente nada. Várias horas passaram a partir desse momento e a menina leu vários livros. Ela sentou-se à janela onde o pôr do sol era visível e pensou que ela iria terminar de ler esta última, que estava segurando em suas mãos e iria voltar para o seu quarto e então de repente, depois de rolar através de várias páginas, ela encontrou algo interessante. Ela nunca tinha visto antes. Então a garota decidiu ler imediatamente tudo o que estava escrito lá e então Lily viu que havia informações escritas lá que manifestantes que não eram pares comuns de nomes tinham uma alta probabilidade de morrer dentro de 5 anos após a aparição de... No momento em que a menina leu isso, até as mãos começaram a tremer. Isto significava que a menina podia simplesmente morrer porque este nome aparecia no corpo dela. Lilia ficou horrorizada depois disto e pensou no que aconteceria se o Dylan viesse levá-la embora depois do ano que passou com Balderian. Na verdade, ele dizia coisas terríveis e sempre zombou dela. Um dia, o homem até colocou correntes na garganta dela e a controlava como queria. Na verdade, um dia, Lily viu uma porta aberta e tentou fugir. Dylan era horrível. Gritou a rapariga e perguntou o que ela planeava fazer quando ela fugisse. E explicou que ela não tinha casa, por isso não tinha para onde fugir. Dylan estava tão zangado que começou a gritar alto à menina e disse que se ela tentasse fugir da próxima vez, ele a perseguiria onde quer que ela corresse e a trouxesse de volta para que ela nem pudesse esperar pela liberdade. A garota pensou no fato de que, mesmo que tivesse de viver o resto da vida à procura de um lugar para viver e ser caçada, ela estava pronta para isso, mas nunca mais voltaria para a Terra. Dylan. Assim que ela se lembrou de tudo que teve que suportar em sua casa, ela começou a chorar. Todo o seu corpo tremia por essas terríveis memórias. Lily imediatamente ficou interessada e olhou para baixo e viu que estas eram duas criadas que trabalhavam nesta casa. Eles foram autorizados a andar livremente pela mansão e ela até começou a invejá-los um pouco. De repente, a garota percebeu que esta era a sua única solução. Essas pessoas tinham liberdade suficiente para procurar documentos sobre o nome e então Lily decidiu que esta era a única maneira que ela poderia fazer uma vida melhor para si mesma. Então Lily pensou em Balderian e percebeu que é claro que ela não seria capaz de convencê-lo tão facilmente. Por isso, quando caiu a noite, o homem já tinha começado a subir para o anexo da menina, a fim de curá-la como de costume e quando ele subiu para o andar superior, ele viu o mordomo e Lily. Ela estava apenas voltando da biblioteca. O mordomo imediatamente se inclinou e o saudou. Mas Lily, entretanto, simplesmente ficou ali e olhou para o homem.
Balterian percebeu que ela não tinha a intenção de cumprimentá-lo adequadamente. No entanto, o que mais o alarmou foi outro fato. Ele entendeu que era muito ruim. Por isso levantou a mão e disse que já tinha terminado o seu trabalho. No entanto, acabou-se que já era tarde. Então ele sugeriu que eles terminassem seu ritual habitual o mais rápido possível e se dispersassem. Lily, sem sequer dizer nada a ele, foi direto para o seu quarto. Como se ela pudesse cair e perder a consciência a qualquer momento. A diferença das mãos da menina, com as quais ele mantinha constantemente as pernas, a dela não curou de todo. Mas isso era bastante natural, porque ele não foi mais longe do que a mão. E isso continuou todas as noites. O homem pensou que tal decisão adicional definitivamente não ajudaria. Então ele decidiu tomar a iniciativa em suas próprias mãos. Balterian se aproximou da menina. A menina ficou muito surpresa quando ele fez isso. Ela imediatamente gritou em voz alta e disse-lhe para colocá-la no chão. Mas o homem respondeu que eles já precisavam passar para o próximo estágio, e simplesmente segurar as mãos não era mais eficaz. E assim que Lily ouviu isso, ela imediatamente entendeu o que estava acontecendo. Ela estava com medo de imaginar o que ele queria dela. Finalmente, assim que eles voltaram para o quarto, o homem sentou Lily no puff que estava ao lado da cama. As garotas se sentiram um pouco mal após o que aconteceu. Ela se virou para Balterian e pediu-lhe para parar de fazer isso. Lily não podia acreditar que ele realmente estava perguntando coisas tão básicas. Então ela explicou que ela poderia andar sozinha e não precisava da sua ajuda neste assunto. O homem então dobrou os braços em seu peito. Imediatamente. Lily ficou cauteloso e perguntou o que exatamente ele queria dizer. O homem ajoelhou-se diante dela e disse que na verdade nunca a tinha visto andar normalmente, o que significava que era bastante doloroso para ela fazer. Ele também disse a Lily que estava muito focado no desconforto de suas mãos e nem sequer pensou em olhar para as pernas, com a ajuda das quais ela anda ativamente. Assim que a menina ouviu isso, ela ficou um pouco surpresa. Ela pensou que tudo isso era bastante estranho. Ela sabia que ele estava preocupado apenas porque ela era a dona do nome. No entanto, essa preocupação ainda causou certos sentimentos dentro dela. Ela não entendeu por que parecia para ela. O homem não o mostrou de forma alguma, mas ela sentiu que, naquele momento, Balterian começou a estender as mãos para as pernas dela. Ele estava prestes a levantar seu vestido, mas a menina o interrompeu e perguntou o que ele estava fazendo. Ela disse que tudo isso definitivamente não era necessário. Então ela pediu-lhe para parar de fazer. No entanto, o homem de repente perguntou se era porque ele era uma dessas pessoas sujas do sistema de justiça que ela não podia confiar nele e continuou a distanciar-se dele. Na verdade, ela nunca tinha pensado muito nisso. Então perguntou o que exatamente ele queria dizer. Ela odiava tanto a justiça que nem podia expressá-la com palavras. Mas esta bandeira com o brasão de armas da família que pendurou na parede em frente há alguns dias estava agora rasgada. No entanto, no final, ela não iria deixá-lo lá e olhá-lo todos os dias. Lily poderia realmente pensar que ele fez todas essas ações por preocupação por ela. Então ela virou-se para o homem e disse que, em qualquer caso, este não era nem mesmo o principal problema em sua saúde. Então ela acreditou que não era necessário. Mas naquele momento, o homem a pegou novamente e a colocou em seu ombro. Ela começou a gritar com ele e perguntou se ele sempre carregava as pessoas como se fossem um saco de batatas.
Ela começou a bater-lhe nas costas com as mãos e pediu-lhe para imediatamente deixá-la ir para o chão. Mas o homem, claro, não a ouviu. Ele sabia o que tinha que fazer, e foi por isso que ele o fez. O homem colocou a Lily em água quente mesmo com as roupas vestidas. O cara virou-se para ela e disse que ele não lhe pediu para tocar os pés. Ele só queria ajudá-la a andar mais confortavelmente. Ele não viu nenhum benefício disso para si mesmo, mas estava apenas tentando torná-lo melhor. Ele estava muito irritado com a reação da garota. Então ele perguntou por que ela sempre fez um grande negócio com tudo e não podia apenas deixar-se ajudar. Mas Lily olhou para ele novamente e gritou. O homem então começou a levantar o vestido dela e disse que ela ainda estava arrastando a perna como um pássaro ferido. A garota então olhou para longe dele e disse que ela estava acostumada a este tipo de caminhada. E isso não a incomodou mais. Então ela não entendeu por que o incomodou tanto. Assim que o homem soube que ela já tinha se acostumado a andar assim, ele ficou muito surpreso. E então, de repente, com uma voz fria, ele perguntou se ela realmente tinha tal problema com a perna por causa de Dylan. Em uma voz tremenda, ela disse que não precisava explicar nada a ele. Então pediu-lhe para não fazer essas terríveis perguntas. O homem já estava começando a ficar cansado de tudo isso. No entanto, ele decidiu não lhe dizer mais nada. Lily sentiu muita dor no início. No entanto, logo ela se sentiu ainda mais confortável. Ela simplesmente sentou-se e olhou para longe, para não pensar no fato de que suas mãos estavam no tornozelo. Ele não percebeu porque ele não tinha percebido isso até aquele momento. Ele imediatamente sentiu muito pena. Realmente havia um número incrível de cicatrizes em suas pernas. E ele estava muito zangado, não percebendo que ele tinha feito isso a esta pobre garota e como ele tinha zombado dela. E assim que ele puxou a mão para a borda da banheira para se acalmar um pouco, Lily de repente se estendeu com uma mão tremendo para ele e tocou nele. O homem ficou muito surpreso ao sentir em sua mão. Ele imediatamente olhou para a garota e viu que lágrimas apareciam nos seus olhos. Nesse momento, ela parecia incrivelmente bonita e luxuosa. Apesar do fato de que ela ainda estava com medo, o homem notou que todo o seu corpo estava tremendo. Ele não entendeu o quão desumano é ser humano para zombar dessa garota. O calvo virou-se para ela e disse-lhe para não se preocupar. Ele não estava zangado com ela, por isso a menina não precisava tremer assim. Assim que ouviu essas palavras, seu corpo realmente acalmou um pouco. E então, de repente, o homem fez o que ele queria tão abruptamente. Ele levantou-se de joelho, e se aproximando dela, beijou-a bem nos lábios. Lily ficou muito surpresa. No entanto, ela não o afastou dela, mas apenas respondeu ao beijo. Durante algum tempo, eles permaneceram assim, beijando-se na casa de banho. Depois disso, o homem pegou uma toalha para ela. Ele disse. O homem, ouvindo isso, disse que essa era uma boa atitude. Ele mesmo tentou. Ele deu-lhe uma toalha, mas Lily também disse que ela tinha uma condição. O homem, ouvindo isso, ficou muito surpreso e perguntou de que condição estavam falando. Ele disse que ela gostaria muito dele para permitir que ela fosse uma criada. Assim que o tambor da bola ouviu isso, ele imediatamente perguntou se ela realmente queria andar pela propriedade como uma criada após a biblioteca. Sem esperar a sua resposta, ele disse a Lily para ouvi-lo cuidadosamente. A menina suspirou fortemente e disse que ela entendeu tudo, mas ela mesma se perguntou se ele sabia mesmo o fato de que o proprietário do nome tinha uma expectativa de vida limitada. Ela sabia que não lhe permitiriam a primeira vez, mas ainda assim esperava o melhor. Ela ficou em silêncio por um tempo, mas depois, suspirando fortemente,
Ela disse que ela entendeu perfeitamente bem que ele queria manter a sua existência em segredo. Foi bastante natural e óbvio. Então ela perguntou se Balderian realmente achava que ele poderia escondê-la para sempre. Assim que o cara ouviu isso, ele imediatamente perguntou novamente o que ela estava dizendo. Ele viu sua expressão confiante e pensou que ela queria dizer que ela não iria obedecer se ele recusasse seu pedido. Ele não entendeu por que tudo tinha de se tornar tão confuso e complicado, mas, eventualmente, pensou no pedido dela e tentou descobrir como poderia ser implementado.